Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse novo episódio do Refluxo Cast, esse nosso podcast, ele é voltado exclusivamente para tratar temas da doença do refluxo gastroesofágico. Um episódio hoje especial, e vocês vão ver porque ele é um episódio especial, onde nós trocaremos ideias e faremos levar a vocês informações importantes, histórias de vida, e vocês vão descobrir daqui a pouco com o convidado. Então, solta a vinheta do Refluxo Cast. Episódio de hoje, esse episódio muito especial, eu vou trazer para vocês um convidado interessante, um convidado muito especial que aceitou o nosso convite e nós vamos trocar uma ideia e vocês vão ver como vai ser interessante. Então, desde já, eu peço a ele e apresento a vocês o doutor Eduardo Carvalho. Seja bem-vindo, doutor Eduardo Carvalho. Na realidade, eu agradeço bastante o convite. Fiquei muito lisonjeado pela sua convite para participar, né, desse evento aqui, desse episódio do Refluxo Cast. Uma honra muito grande e estou pronto aqui para a gente conversar a respeito sobre a doença do refluxo, a sua importância e um pouco da minha história relacionada aí com a doença do refluxo. Então, vamos lá, vamos começar. Perfeito, doutor Eduardo. De início, com todos os nossos episódios, nós pedimos para que você se apresente. Fale alguma coisa de você, da sua formação, e o que é que você tem de importante na carreira, né, como você montou essa carreira de tanto tempo. Então, a palavra é sua, doutor Eduardo Carvalho. Vamos lá. Eu vou me apresentar aqui um pouco para vocês. Meu nome é Eduardo Carvalho Gonçalves de Azevedo. Eu tenho 59 anos e vou completar agora, março próximo, 60 anos. E esse ano eu completo 35 anos de formado na medicina. Muito tempo, né? Muita história, muitas coisas. Né? E sou casado com Gabriela, minha esposa, e eu tenho três filhos maravilhosos, dos quais eu tenho muito orgulho. São verdadeiras preciosidades, as coisas mais importantes para mim. Gabriela, a mais velha, Gabi, Eduardo. Gabriela é médica, Eduardo está terminando agora engenharia civil, Dado. E a caçula Carolina, que já é formada em design, e a caçula de uma capacidade muito grande. Então, é isso aí. Eu faço consultório hoje em dia, trabalho com a parte de endoscopia, eu vou explicar isso mais detalhadamente. E é isso aí. Agora, me diga o seguinte, uma curiosidade que eu tenho, e aí eu vou passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Por que o refluxo? Por que você se dedicou e focou tanto na doença do refluxo? Tem algum fato especial e tem alguma coisa que possa ter movido você a desenvolver esse tema e se especificar tanto, focar tanto nesse tema que é a doença do refluxo gastroesofágico? Interessante essa pergunta, né? Por que o refluxo na minha vida? Por que é que eu falo tanto a respeito da doença do refluxo nas minhas redes sociais? Não falo tanto não, na realidade eu só falo da doença do refluxo nas minhas redes sociais. Então, na realidade são dois aspectos
decisivos e importantes. O primeiro deles é que eu tenho sintomas da doença do refluxo. Eu tenho os sintomas clássicos. Eventualmente eu tenho queimação, azia e eventualmente eu tenho episódios de regurgitação. São os dois sintomas mais típicos da doença. E, logicamente, eu procurei estudar mais a respeito, ter mais conhecimento e poder me orientar e seguir uma linha onde eu pudesse ter períodos grandes de remissão da doença. E um outro aspecto, que esse foi fundamental, né, na estabelecer para mim que seria a doença do refluxo, onde eu iria colocar todas as minhas energias, foi que quando eu comecei a fazer consultório, eu identifiquei que aproximadamente a cada 10 pacientes que chegavam para se consultar comigo, que marcavam uma consulta, 7 a 8, e até um pouquinho mais, tinham queixas relacionadas com a doença do refluxo. Aquilo ali me chamou a atenção, e aí eu descobri que era uma doença extremamente prevalente, né, na população mundial, e reforçou ainda mais o meu pensamento e a minha vontade de me especializar mais nessa patologia para que eu pudesse ajudar uma quantidade muito grande de pessoas, não somente aquele paciente que chegava para mim no consultório. Então, foi por esses dois motivos que eu me dedico à doença do refluxo de corpo e alma hoje em dia. É realmente muito interessante, né? Você, na realidade, vincular os seus sintomas e pelo gosto pela doença do refluxo, e aí desenvolver tanto. E aí vem, pegando a deixa, né, da tua história com a doença do refluxo, eu faço a seguinte pergunta: o que é que você pensa sobre a doença do refluxo? Qual é a tua perspectiva sobre essa patologia em termos de futuros, em termos de tratamento, em termos de característica da patologia doença do refluxo? Me conta alguma coisa a respeito disso. O que é que eu penso sobre o refluxo? É uma pergunta muito intrigante, né? Uma pergunta talvez difícil de responder. Mas eu vou tentar resumir aqui e dizer o seguinte: em primeiro lugar, né? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a doença do refluxo é uma doença crônica. Ponto. E pelo fato dela ser crônica, ela é recidivante. Ela é uma verdadeira montanha-russa. Ora, o paciente tem poucos sintomas, está bem, sem queixas. Ora, ele tem uma sintomatologia extremamente exacerbada, quer seja por um estresse, quer seja por uso de uma medicação, ou por uma alimentação inadequada, pelo uso de bebida alcoólica, vários fatores. Então é uma doença crônica, recidivante, ela é impactante, né, do ponto de vista social, porque são sintomas que realmente incomodam muito o paciente, e ele tem muitas vezes dificuldade de tratar aquele sintoma, ele tem dificuldade porque ele correlaciona o aparecimento do sintoma com uma alimentação que ele vai fazer. Então isso, de certa forma, limita um pouco o, o, o paciente, né? E faz com que ele procure uma ajuda médica e ele entra naquele ciclo de melhora, toma medicação, melhora, piora, toma medicação, melhora, e ele não vê o que eles se queixam muito, que eles querem curar aquela doença. E muitas vezes não conseguem. Então, a minha perspectiva em relação a essa doença é que, apesar dela ser uma doença benigna, apesar dela ser uma doença crônica, ela também pode evoluir para complicações sérias. Por isso que, na minha abordagem de tratamento, na minha maneira de abordar o paciente, eu não defino apenas o aspecto de medicamento.
Eu tento estudar aquele paciente como um todo. Estilo de vida, comportamentos, ansiedade, tipo de alimento que ele faz. E aí eu tento propor a ele uma modificação nisso, né? Eu estou desenvolvendo um protocolo de acompanhamento desses pacientes e eu vou colocar para eles a maneira como eu vou abordar esse paciente. Então, vejam com essa perspectiva. Eu acho que é totalmente possível você controlar a doença do refluxo, é totalmente possível você fazer com que o paciente ele fique na remissão dos sintomas e muitas vezes, quando ele modifica seu estilo de vida, ele consegue fazer isso sem o uso precioso das medicações que nós temos hoje. Nós temos medicações extremamente importantes, potentes, seguras, bem estabelecidas, né, bem estudadas, mas o ideal seria que o paciente permanecesse sem o uso da medicação, ou pelo menos com uma dose mínima de manutenção para que ele fique sem sintomas. Muito interessante. Aí vem a pergunta a seguir, que é o seguinte: vou fazer um contexto e vou fazer a pergunta a você. Os grandes profissionais, grandes ídolos, em qualquer área, no basquete, no esporte, qualquer área, um grande ídolo formado, ele tem alguém em que ele se espelhe, em que ele acompanhe, para buscar informações, trocar informações importantes e servir como exemplo. E você tem alguém nesse sentido? Tem alguém que você se espelha? Tem alguém que você vai buscar informações para aumentar ainda mais a sua capacidade e a sua formação na doença do refluxo? Isso que você falou é muito importante, não é? Todo profissional, e aí eu falo para vocês, qualquer que seja a sua área, qualquer que seja a sua especialidade, não estou falando aqui de médico, eu estou falando do profissional de uma maneira geral. É importante que você vá buscar em outros profissionais capacitados ensinamentos onde vocês possam discutir, tirar dúvidas, aprender principalmente. Isso faz com que você se torne grande, isso faz com que você se torne um profissional melhor. E eu tenho isso. Por conta do desenvolvimento das minhas redes sociais, principalmente o Instagram, eu comecei a ter acesso a muitos profissionais que também trabalham com a doença do refluxo. E foi aí que eu foi aí que eu conheci o pessoal da NAFAD, que é um grupo voltado, um grupo extremamente produtivo, capaz, competente, voltado para o ensinamento e para o desenvolvimento, muito relacionado com a doença do refluxo. Eles abordam outras patologias da gastroenterologia. Mas esse grupo, capitaneado pelo Dr. Fábio e pela doutora Carla Granja, e com a supervisão do Dr. Galvão, Dr. Barbuti e outros profissionais de primeira grandeza na nossa área de gastroenterologia, eu me vinculei e assisto e acompanho todos os ensinamentos deles. Então, trouxeram muitos insights importantes, muito conhecimento, para que eu me fortalecesse mais ainda e, de certa forma, eu pudesse trazer uma abordagem melhor para o paciente que me procura. Então, é fundamental procurar profissionais que estejam ao seu lado, acima, e que tragam conhecimento, segurança para o desenvolvimento da sua profissão. Perfeito, perfeito, muito bom, muito bom. Eu acho que, além da capacidade como médico,
qualquer profissional ele precisa ter humildade, ele precisa estar junto de outras pessoas. Eu concordo plenamente com as tuas colocações e eu acho que isso é importante, a troca de informação, isso só faz engrandecer. Mas eu soube que existem projetos, você tem projetos na cabeça, você tem coisas que você quer realizar em relação à doença do refluxo. Por exemplo, esse podcast mesmo, você montou esse podcast, esse RefluxoCast, para poder desenvolver esse tema de refluxo e passar mais ainda informações para o público, para aquelas pessoas que sofrem com a doença do refluxo. Mas fora isso, existe mais alguns projetos que você tem na sua cabeça e que você está pensando em implementar? Minha cabeça sempre procurando novas alternativas, novas coisas, novas ações que eu traga para o paciente que sofre com a doença do refluxo. Além das minhas redes sociais, que são muito ativas, meu Instagram e meu canal no YouTube, muitas informações a respeito da doença do refluxo, informações gratuitas, né? Esse podcast, eu desenvolvi esse podcast, eu tirei ele da minha cabeça, eu coloquei em prática e estamos começando, onde eu vou prestigiar profissionais da nossa área que estejam relacionados, né, com a doença do refluxo, cirurgião. Eu fiz agora um episódio com o Dr. Luiz Fernando Evangelista falando do papel da cirurgia na doença do refluxo. Então tem outros, eu vou trazer nutricionista, vou trazer psicólogo, vou trazer profissionais que trabalham com determinadas áreas específicas na doença do refluxo, profissionais de educação física, fisioterapeutas, que tenham alternativas, não é, que possam acrescentar no tratamento da doença do refluxo. Então, além desse podcast e das minhas redes sociais, eu estou desenvolvendo, implantando um local, podemos dizer assim. Na realidade, é uma empresa que eu chamo de Conexão Refluxo, onde o paciente vai poder chegar no local específico, né, que é um centro de estudo e tratamento da doença do refluxo, um tratamento avançado, com exames importantes, exames de última geração, né, como a manometria esofágica de alta definição, a impedância e pH-metria. Então, eu vou tentar colocar isso tudo nesse centro e para poder dar ao paciente que sofre com a doença do refluxo uma maneira mais profunda do diagnóstico, da definição do seu quadro clínico, da estabilização, ou seja, na colocação do paciente em que ponto ele se encontra na doença do refluxo, inclusive se ele tem a doença do refluxo ou não, porque isso traz um impacto muito grande, quer seja na questão do custo, do ponto de vista de medicamentos, e no acompanhamento desse paciente. Então, esse é um projeto principal meu, e além disso, eu praticamente estou definindo aqui um protocolo de acompanhamento desses pacientes. Vou desenvolver um protocolo anual, que eu chamarei de protocolo RR, remissão do refluxo, e eu vou apresentar isso com muito detalhe. Então são projetos que estão saindo do papel e eu acho que vai ter um impacto muito grande na população que sofre com a doença do refluxo. Muito bom, muito bom. Eu acho que foi uma entrevista muito esclarecedora, muito engrandecedora, e aqui o RefluxoCast só tem a agradecer a sua participação. A sua participação foi muito importante, eu acho que trouxe informações, inclusive para conhecer mais você como pessoa. E a gente está chegando ao fim do nosso episódio aqui desse podcast, que é sobre a doença do refluxo. E eu deixo
você inteiramente à vontade para divulgar as suas redes sociais, mostrar para a população, para o povo, para as pessoas, onde é que eles podem lhe encontrar. E fique à vontade e, desde já, eu agradeço a tua participação. Muito obrigado, doutor Eduardo. Eu só queria agradecer esse tempo, só queria agradecer essa possibilidade que a gente teve, né, dessa entrevista, onde você está me entrevistando e eu estou respondendo para você. Então, uma coisa diferente, né? E muito, muito grato por poder transmitir aqui nesse canal informações importantes a respeito da doença do refluxo. E aproveitar para dizer a vocês que vocês podem me encontrar. E que maneira vocês podem fazer isso? Meu consultório fica em Recife, ele fica no Shopping Rio Mar, na Torre 4, no 22º andar. E eu tenho minhas redes sociais extremamente ativas. No Instagram, que é o @doutoreduardo.carvalho, muita informação a respeito da doença do refluxo. E o meu canal do YouTube, que já é um canal também muito grande, muitos vídeos, e basta você procurar lá, Dr. Eduardo Carvalho, você vai encontrar e você pode seguir meu canal e tirar dúvidas e fazer perguntas. Além disso, tem o meu site, é o www.doutoreduardocarvalho.com.br. Então, várias maneiras, eu estarei sempre à disposição e será um prazer poder recebê-los para que a gente bata um papo a respeito da doença do refluxo e a gente possa trazer benefícios e, ao mesmo tempo, eu aprender com vocês. Então, um forte abraço e muito obrigado pelo evento.